Você já teve um momento na sua vida em que você almejava algo na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, e tudo parecia ser perfeito para que você para que você alcançasse aquele seu sonho e tudo pareceu do nada mudar? Bem, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Graça e paz a você que me ouve, muito obrigado por ter conectado para fazermos esse estudo bíblico juntos. O nosso tema de hoje é os nãos que te protegem. Nosso texto bíblico encontra-se em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 5. Aqui nós temos Davi se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Esse contexto histórico, como mencionei anteriormente, fala muito sobre um momento na vida de Davi em que ele estava sob o domínio dos filisteus, ele estava refugiado ali no povo filisteu, ele não estava morando na terra de Israel, e ali com os seus homens, os filisteus iam se levantar contra Israel, numa guerra, numa batalha. Davi, sendo um dos grandes generais, um dos grandes heróis daquela época, sendo muito conhecido por até canções que as pessoas cantavam, né? Que Saul tinha derrubado 1000, mas Davi tinha derrubado 10.000. Os filisteus que iam lutar contra o povo de Deus, ali se encontravam com Davi como um de seus aliados. Só que o não aparece. Esse é o não que aparece na vida de Davi. Esse momento em que Davi ele poderia atacar o povo de Israel, ele sabia muito bem das artimanhas, das estratégias, da forma de ataque, porém ele teria que se levantar contra o povo de Deus. E também tudo se encaixava para Davi ali. Ele conhecia o território, ele conhecia o povo, ele conhecia era o momento dele. Só que Deus colocou um não nesse momento. E esse não, por incrível que pareça, foi o que salvou a vida de Davi. E não só a vida de Davi, como de todos os seus homens também. Porque quando eles retornam para a sua base, a cidade onde eles estavam, no acampamento onde eles estavam, eles descobrem que todos foram sequestrados, foram raptados. Os filhos, as mulheres, as crianças, os bens. E ali, nesse momento, os homens pensam em apedrejar Davi, porque ele era o líder, porque ele estava na frente de todos eles. Eles muito bem poderiam pensar que já tinham recebido um não dos filisteus, agora mais um não, era culpa do Davi mesmo, mas nós vemos no contexto que Davi não tinha culpa dessas crianças serem sequestradas, dessas mulheres, desses bens, desses cavalos, todos os bois, os gados que foram levados. Ele não tinha culpa nenhuma de Davi ter feito isso. Mas o povo queria apedrejá-lo. E aqui nós vemos como o plano de Deus trabalhou em favor de Davi. Algo que se poderia dizer que Deus não estava com Davi, ou que Davi estava fazendo algo que não deveria estar fazendo. Mas não. Foi um grande livramento que nós vemos que Davi passa, porque no momento em que ele não é chamado para guerrear contra o povo de Deus, esse é um grande livramento que ele tem aí. Porque ele teria que lutar contra o povo de Deus e também, quem sabe, se naquele momento alguns de seus soldados não poderiam se rebelar contra ele e desobedecer a ordem e fazer algo pior ainda. E nós vemos como que esse não que ele recebe é algo que vem de Deus mesmo. Porque se ele tivesse ido para a batalha, teria sido muito mais difícil recuperar as esposas, recuperar o gado, recuperar os filhos que foram levados por aquele povo. Esse estudo bíblico nos traz a importância de que nós sempre devemos estar confiantes em Deus, mesmo quando as coisas não saem conforme planejamos. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida. Graça e paz.